Irmãos, hoje é a última ministração que nós iremos fazer sobre a série de ministrações chamada Caminhos da Adoração. Então, vamos nesse momento curvar as nossas cabeças. Pai, Tu és santo, Senhor. Obrigado, Deus, por essa oportunidade maravilhosa de poder mais uma vez ministrar ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque Deus, em todo mês o Senhor vem confirmando, Senhor Jesus, esta série de ministrações através de acontecimentos, de vidas, de outros pastores também ministrando aqui ao Senhor, Pai. Eu te louvo, Deus, pelo cuidado que o Senhor tem, Pai, com os Teus filhos. Eu te agradeço, Senhor Jesus, o cuidado que o Senhor tem pela Tua igreja. Que nós possamos guardar a Tua palavra, Deus, em nosso coração, Senhor. E que nós possamos não ser somente ouvintes dessa mensagem, mas que também nós possamos ser praticantes dela, Senhor. Praticantes, Senhor. Que essa palavra se torne, Deus, conhecimento, Senhor Jesus, para nossas vidas. E que nós possamos ser atuantes, Senhor, em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém. O tema da última ministração é adoração é estilo de vida. Na nossa primeira ministração, nós ministramos um pouquinho, somos a casa de Deus, né? Fazendo um paralelo aí com o tabernáculo. Depois, a adoração é prova de amor. Depois nós ministramos adoração é rendição. E hoje nós vamos falar adoração é o estilo de vida. Abra a palavra do Senhor em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. E também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus, Ele colocou em nós o desejo de adorar o Senhor. Deus, Ele colocou em nós o desejo de adorar. Se nós pararmos e olharmos para a humanidade, as pessoas têm o desejo de adorar e se apegar a alguma coisa. Se a gente for olhar lá no nosso tempo que nós não éramos convertidos, meu pai usava um pé de coelho do carro. Pé de coelho, tinha o Fusca azul? Tinha um pezão de coelho lá assim. Você não é de coelho não? Qual que era? Pé de cabra? Mas Jesus, mas é muito grande. Ferradura atrás da porta. Ferradura atrás da porta. O que mais? Trevo de 4 folhas. Folhinha de arruda. Tirar uma olhada. Não é assim? Hã? Espada de São Jorge. Espada de São Jorge. Sal grosso, né? Um sal grosso. Diz que é bom. São tantas coisas e o homem tem o desejo, né? Olha, minha confiança está naquilo. Olha, se cair a ferradura atrás da porta, ai meu Deus do céu. Se eu perder lá o trevo de 4 folhas, ai meu Deus do céu. Se eu não entrar com o pé direito na quadra, ai meu Deus do céu. E o homem tem o desejo de adorar. Ele tem um desejo sempre nele, mas muitas vezes ele não entende que essa adoração é para o Senhor. E por isso se perdem nessas coisas. Abram aí a palavra do Senhor. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Êxodo, capítulo 32, versículo 1. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, um homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres e de seus filhos e de suas filhas e tragam a mim. Todos tiraram os seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformou tudo num ídolo.
que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Misericórdia. Fizeram um bezerro de ouro. Porque eles tinham desejo de quê? De adorar. Então, se nós olharmos a humanidade, nós vemos hoje pessoas que dependem de uma maneira assim, absurda, abrupta, de coisas e situações, de peças, de imagens, de amuletos, para se fortalecer e dizer que ali está a força dele, que ali está a fé dele, que ali está a condição de vida e de sobrevivência dele. Isso tudo é laço, isso tudo é inimigo, isso tudo é enganação, porque na verdade o desejo da eternidade que o Senhor Jesus colocou em nós é para adorar a Ele. Amém? Glória a Deus. Essas pessoas, elas foram libertas do Egito. Se nós olharmos lá, a palavra do Senhor, ela vai dizer, olha lá, Êxodo capítulo 5, para a gente poder contextualizar isso direitinho. Êxodo capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com Faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Ei, Faraó, deixa o povo sair para eles me adorar no deserto. Olha que simbologia maravilhosa. Deus libertando o povo daquela situação de mundo para levá-los para o deserto para adorar a Ele. Mas muitas pessoas saíram do Egito, mas levaram o Egito dentro deles. E naquele momento eles se desviaram e fizeram um bezerro de ouro. Pessoas saem do Egito, mas levam o Egito no coração. O povo necessita adorar, mas muitas vezes não entende que essa adoração é para a glória do Senhor Jesus. Nós estamos sendo ministrados poderosamente nos AMES falando sobre vícios, não é isso? Amém? Glória a Deus. Poderoso não é? Vício. Porque vício é aquilo que prende, escraviza a pessoa. Minha época de faculdade foi a época de mais tribulação que eu tive com esse negócio. Vai aí, bebe aí, não bebo. Ou é na boca ou é na roupa. Já ouviram essa frase? Não? Glória a Deus, irmão, vocês são santos. Eu ouvia isso direto. Aí eu não bebi aí, jogar na minha roupa. Falei, eu não posso andar com isso. Eu não era cristão, irmãos. Aí eu falo assim, você faz tanta questão disso, você é preso nesse negócio aí. Eu não sou não. Então vamos fazer um combinado? Final de semana que vem tu fica sem beber. Eu não aguento. Então você é preso. Escraviza. É adoração. Chega a hora da novela em muitas casas, silêncio. Para adorar o Senhor, ler a palavra? Não, para ver a novela. E tem muito crente que vê. Novela com prostituição, novela com deturpação da família. E torcendo para matar, torcendo para pegar traindo, só desgraça. Adoração. Time. Já viu? Você já viu uma pessoa que adora um time? Irmãos, eu sei que já. O silêncio condena. Né? Você vai falar de Bíblia, não sabe muito, mas você pergunta do time, desde a fundação, todos os times, todos os títulos e escalação das décadas dos melhores. Não é assim? Não é? Não tem assim? Não vou falar nome de time não, porque senão eu vou ficar escandalizado, né? Vamos continuar aqui. Deixa de comprar o leite para assistir o jogo. Tem lá o sócio torcedor lá que paga uma fortuna lá. Não vai nem no estádio, mas só para tirar e falar que tem. Eu já apanhei por causa de time. E não foi bom não. E eu nem era idólatra assim. Encontraram comigo na esquina e ó. João capítulo 4,
Deus espera de nós que sejamos adoradores. João capítulo 4, versículo 23. Diz assim: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito. Aleluia! São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Vocês querem um exemplo de adorador? Irmãos, o YouTube é tão legal. Eu estava ouvindo uma pregação da pastora sobre adoração. Pregando sobre Davi, foi muito gostoso. Foi um tempo maravilhoso e eu quero dar um outro exemplo para vocês aqui. Está lá no livro de Lucas, capítulo 7. Para mim, uma das maiores mensagens de exemplo de adoração nós vamos ler agora. Jesus é ungido por uma pecadora. Lucas, capítulo 7, versículo 36. Convidado, amém? Convidado por um dos fariseus para jantar. Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando. Começou a molhar os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, eu tenho algo a dizer. Diz, mestre. 2 homens deviam certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. E nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida dos ambos. Qual deles o amará mais? Versículo 43. Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Eu entrei na sua casa, Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus se virou a ela e disse: os seus pecados estão perdoados. Irmãos, o fariseu convidou Jesus. Será que foi para adorar o Senhor Jesus? Ou foi para ele se mostrar para a sociedade? Porque Jesus era rabino. Ele estava em evidência. Será que ele estava preocupado em realmente receber o Senhor Jesus? Ou ele estava preocupado de fazer um monte de selfie? Jesus na minha casa. Hashtag @Jesus aqui. Postar no Facebook, né? Talvez se hoje tivesse isso, ele iria fazer. Será que estava no coração dele realmente, verdadeiramente adorar o Senhor? Irmãos, era costume da época.
você cumprimentar alguém com ósculo santo, com respeito àquele homem. De você dar uma vasilha para que a pessoa lavasse as mãos e os pés. Era costume da época. E ele não fez. Isso mostrava que ele não estava tão preocupado assim em receber ele. Mas aquela mulher, ela atuou de maneira diferente. Ela entrou naquela casa. E ela, a primeira coisa que ela fez foi o quê? Se prostrar. Ela se prostrou diante do Senhor. E o que mais que ela fez? Ela derramou ali as suas lágrimas nos pés de Jesus. Irmãos, imaginem a cena, uma mulher entrando na sua casa, uma mulher adentrando, se ajoelhando, se prostrando diante do rabino, começando a chorar, as suas lágrimas caindo nos pés dele. Com certeza não estavam limpos, irmãos. E o mais impressionante, ela enxugava os pés de Jesus com os... Mais uma mulher, quando ela vai no cabeleireiro, ela gasta em média... R$300? R$300? Aí é fortalecimento, que mais? Fala, me ajuda aí. Hidratação. Como é que é? Progressiva. Agora imagina você, o cabelo acabou de sair escovado, tal, brilhante. Você sai, fica sabendo que o Senhor Jesus está aí na cidade. Acabou de sair do cabeleireiro. O bip do cartão de crédito já bateu no celular do marido. Ok? Você ir lá, se ajoelhar diante do Senhor Jesus, chorar e pegar seus cabelos e limpar os pés sujos. Vocês entenderam agora o que ela fez, né? E mais, a palavra do Senhor diz que ela derramou perfume. E esse perfume não era Jequiti, irmãos. Não era Natura. Não era Boticário. Era algo muito mais caro. É a maior expressão de adoração que nós vemos. Essa mulher sabia de quem estava ali. Ela sabia quem estava falando. Ela sabia quem era aquele que estava lá dentro. E existem algumas atitudes dela que nós hoje fechamos as nossas pregações, a mensagem, a série de mensagens desse mês. Prostrar significa rendição. Quantas vezes nós temos prostrado diante do Senhor? Quantas vezes nós temos se prostrado para orar diante do Senhor? Quando nós nos prostramos, nós estamos rendidos. Nós estamos aquém da pessoa. Lembra-te a última vez que você se prostrou diante do Senhor, irmãos. Irmãos, nós estamos cheios de opiniões, nós estamos cheios de conhecimento, nós estamos cheios de querer, mas muitas vezes, na hora de estar na presença do Senhor, nós não temos quebrantado o nosso coração diante dEle. Nós temos murmurado diante do Senhor: Senhor, por que isso, por que aquilo, por que tal coisa, eu preciso disso, me dá tal coisa. Senhor, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais aquilo, mas cadê o seu momento de se prostrar diante do Senhor? Qual que foi a última vez que você chegou no seu quarto, enfiou a cara no pó, falar: Senhor, se o Senhor não me falar comigo hoje, eu não sei o que eu vou fazer. Eu acho que eu sei de tudo, mas na verdade eu não sei de nada. Quantas vezes, irmãos, pensa aí no teu coraçãozinho, em nome de Jesus, e responde para você mesmo: quantas vezes você tem se prostrado na presença de Deus? Hoje nós não pedimos nada aqui. Nós começamos o culto adorando o Senhor. E muitos aqui, há tempos não faziam isso. Muitos. Mas quando nós adoramos, quando a palavra do Senhor diz: ei, vem a hora, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Senhor em espírito e em verdade.
Ele quer todinho ele, todo você inteiro, de cabeça aos pés, prostrado. É aí que é o teu lugar. Lágrimas. Qual foi a última vez que você chorou diante do Senhor? Qual que foi a última vez que você falou assim: Senhor, o negócio está feio para mim? Ou então: Senhor, o Senhor tem me dado tantas coisas e eu te louvo por isso. Muitos falam que o pastor Anderson é chorão. Eu choro, irmãos, porque o que tinha para mim era morte. E hoje o que eu vejo é vida. Muitas pessoas vieram no meu casamento porque sabiam que eu ia fugir de lá. Ou ia saber algum escândalo de uma outra mulher que ia aparecer de lá gritando. Muitos foram no meu casamento porque tinham certeza que não ia acontecer. Porque eu tinha me convertido só para me casar com ela. Mas há 14 anos eu estou com ela. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus me fez pastor. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem um chamado para mim e para você. Mas enquanto nós não aprendemos a dobrar os joelhos e sermos submissos a eles, enquanto nós não aprendemos a chorar diante do Senhor, nós não vamos conseguir nada diante de Deus. Nós vamos conseguir com a nossa força. E posso dizer para você, é pouco. Porque o que Deus tem para nós é muito maior. Vocês não sabem o poder que é de um casal chegar em casa e orar junto. Vocês não sabem o poder que tem de reunir a sua família e cantar louvores ao Senhor numa casa. Que não tenha violão, que seja desafinado, mas o seu coração, verdadeiros adoradores que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Ela limpou os pés de Jesus. Ela se mostrou submissa a Ele. Ela se mostrou pronta a servir. Senhor, o que queres que eu faça? Eu estou vendo que os teus pés estão sujos, eu vou limpar eles. Mas olha, não tem pano, não tem problema, eu vou usar meu cabelo. Eu vou limpar os seus pés. Porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu vou limpar. Olha, o Senhor está limpinho. Eu limpei com os meus cabelos, eu molhei com as minhas lágrimas. Eu me dobrei diante do Senhor, porque o Senhor merece isso e muito mais. Perfume. A essência da adoração. Quando nós adoramos ao Senhor, sobe um cheiro agradável às narinas do Senhor. E Ele se agrada com isso. E Ele fica feliz porque essa adoração é genuína. Deus não precisa de dinheiro. Deus precisa do teu coração. Deus não precisava de Isaac. Ele queria o coração de Abraão. Deus quer a sua adoração. Só isso. Vamos ficar de pé. Muitas vezes nós viemos ao culto e nós precisamos parar com isso. Nós viemos ao culto para receber algo do Senhor. Nós já recebemos dele. Nós temos que vir ao culto para entregar. A nossa inclinação tem que ser de vir, oh, Deus, eu vim para entregar. Quando nós falamos de se prostrar, quando nós falamos de adorar, o diabo sabe muito bem o poder que isso tem. E ele diz lá no livro de Mateus capítulo 4, versículo 9, quando tentava Jesus, ele disse: tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. O diabo sabe. E ele morre de inveja quando nós nos prostramos diante do Senhor. Ele morre de inveja, ele fica irado, ele fica louco. Quando nós prostramos e começamos a adorar o Senhor. Irmãos, volte ao caminho da adoração em nome de Jesus. Adoração liberta. Adoração cura. Ela reconstrói. Ela traz uma nova ideia, uma nova dinâmica, uma nova percepção de Cristo. Ela quebranta o coração. Quando nós cantamos e glorificamos o nome do Senhor, aquilo que nós lemos em Eclesiastes 3:11 começa a se tornar realidade.
que o Senhor Jesus nos criou para a eternidade e adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade. Não existe jeito certo, não existe maneira correta. Pastor, o senhor grita, às vezes pula, é o meu jeito, mas talvez o seu jeito seja aí quietinho, falando com o Senhor. Talvez o seu jeito seja levantando as mãos santas ao Senhor. Talvez o seu jeito seja cantando para Ele. Talvez o seu... Não interessa, mas adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Te amamos, Senhor. Tu és lindo, Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. O Senhor é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Pai, que os Teus filhos, Senhor Jesus, continue Te adorando, Senhor Jesus, mas agora, Senhor Jesus, em espírito e em verdade. Que sejam, Senhor Jesus, libertos, Senhor Jesus, das ciladas do diabo. Que confessem seus pecados, Senhor Jesus, diante de Ti para serem sarados, Senhor. Que confessem os seus pecados uns aos outros. Que sejam fortalecidos, Senhor Jesus, na Tua palavra e no amor, Senhor. Que sejam fortalecidos na unidade da igreja, Senhor. Que sejam fortalecidos também na exortação, Senhor, no amor, meu Pai. Que nós possamos ser igreja. Que nós possamos levantar as nossas mãos santas. Que nós possamos, Senhor Jesus, a cada dia nos aproximarmos do Senhor em santidade, em passos, Senhor Jesus, de negar as coisas desse mundo, se aproximar de Deus. Pai, o Senhor é tão simples, Senhor Jesus, tão real, tão profundo, tão verdadeiro, Senhor. Que nós possamos, Senhor Jesus, fazer, Senhor Jesus, aquilo que Davi, Senhor Jesus, sempre fazia, uma adoração genuína e real. E que nós possamos ser chamados de homens e mulheres segundo o coração de Jesus. Que nós possamos ter a alegria de fazer toda a vontade do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Jesus, por esse culto. Obrigado, Senhor Jesus, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, por todos que têm trabalhado. Obrigado, Deus, por aqueles que têm intercedido. Obrigado, Deus, por aqueles que têm orado. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de toda a liderança dessa igreja. Que, Senhor Jesus, se prostrar, Senhor Jesus, de estar diante do Senhor, meu Pai, de arrepender dos seus pecados, Senhor. Seja, Pai amado, prioridade, Senhor, na vida da Tua igreja. Para que nós possamos estar, Senhor Jesus, com vestes alvas, a noiva esperada do Senhor. Esperando, Senhor Jesus, até que o Senhor venha nos buscar, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus.